É tempo de Copa do Mundo e a Central 3 chega com um podcast narrativo com histórias da seleção brasileira. É o Amarela Ouro. Personagens do passado, debates do presente e uma viagem por causos do maior time de futebol da história. Amarela Ouro, semanalmente no seu tocador. Uma produção Central 3. Faz Bebeto! Faz Bebeto! Faz Bebeto! Central 3. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Bom momento, espectadores e espectadoras do lado B. Bom momento, claro, aos ouvintes da Central 3. Hoje é segunda-feira, dia 13 de julho de 2026. Eu sou o Caio Belandi, diretamente do estúdio Saturnino Braga, para mais um episódio da temporada Lado B 10 anos. Chegando aqui também no YouTube, claro, no seu feed de podcasts. Você já sabe, você que está no YouTube, a gente precisa que você verifique se está inscrito no canal. Deixa seu like, ativa a notificação e comente aqui. Hoje a gente vai falar de bastante coisa. Temos vários assuntos aí para abordar, inclusive Copa do Mundo, claro. Não tem como não falar de Copa do Mundo. Vou apresentar o convidadão, um dos grandes observadores geopolíticos que a gente conhece, ao menos. E Copa do Mundo, né, Normando? Tem muita coisa para falar sobre política, né? Sobre política internacional. Hoje está comigo também o Daniel Soares e a Luara Ramos, via internet. Hoje o Fagner Torres Lima não pôde estar com a gente. Mais um episódio da parceria com o escritório Normando Rodrigues Advogados, que nos recebeu muito bem com um suquinho aqui de manhã. A gente não vai dizer que esse suco é de uva, né? Você já percebeu? Um pouquinho de cana. Um suquinho, tem um pouquinho. Denominação. Eu achei que fosse café. Docinho, não, é um suquinho de uva docinho. E estamos aqui com o nosso parceiro, nosso amigo Normando Rodrigues, que além de advogado e sócio do escritório, também é mestre em ciências sociais e políticas. Normando, vamos falar sobre bolsonarismo, sobre trumpismo, vamos falar sobre Rio de Janeiro, né, que tá aí meio caótico também, sob a ótica desse bolso. Rio de Janeiro caótico? Incrível, Não posso né? acreditar. Quem diria? Não acredito. Mais do que nunca, mas também vamos falar de Copa, daqui a pouco a gente começa o nosso programa, mas a gente estava conversando, né, sobre como a Copa retrata um momento, principalmente na questão migratória, né? A gente tem visto aí um debate muito grande. Enfim, sempre um prazer estar contigo. Obrigado, bom dia. Bom dia, Caio. Prazer todo meu. Bom dia, Daniel. Bom dia, Luara. É sempre legal estar com vocês. E, assim, Copa retrata a geopolítica em esfera rodando. Sempre foi assim. 1930, quando começa, já tem um babado de que os times europeus torcem o nariz, né? Vem um ou outro, aí tá. A França vem. Acho que a França e o Yugoslávia... A França vem por causa do Jules Rimet, né? França, Yugoslávia, Romênia e Bélgica. Isso. Esse cara é um PVC. Isso aí, ele decorou. É um PVC. Dá 30 anos já tem decorado. Uns 11, 12, talvez. Mas já tem geopolítica ali. E em 34 tem o contrário, né? Mas tem uma coisa da geopolítica que eu acho que a gente tem que destacar O nessa Brasil Copa. não adere ao boicote das Américas à Copa de 38. A Copa de 34 na... 38. 38. Que era pra ser na Argentina e foi na França. Tiraram da Argentina porque os europeus não queriam vir. Porque... Aí os americanos das Américas todas boicotam, menos essa República Federativa. porque a combinação original é que seria América do Sul e Europa. América do Sul e Europa, né? A segunda é França, 34. Isso. Mas é França 34 que eu queria falar, A cara. Itália 34, que é a do Mussolini. Mussolini, desculpa. França 38, que tem esse boicote que era para ser argentino. Por quê? Porque a intervenção do Mussolini na Copa é muito determinante. Mussolini tem uma lenda urbana de que ele colocou sósias em todos os estádios para se fazer presente, para pressionar a arbitragem sempre, para a Itália e para os jogos que poderiam favorecer a Itália. Mas tinha uma parada dele, ele era famoso por isso, até na pentalogia do Scurati ele fala isso, que ele realmente tinha uma dinâmica e uma estrutura muito doida de sair de um lugar, trocar de roupa, ir para outro. Nos anos 30, né? Isso nos anos 30. Relativamente jovem ainda, querendo passar toda aquela virilidade do fascismo e tal. Mas o barato é que ele interfere. Ele interfere para ser a sede, né? Interfere para favorecer a seleção da Itália, interfere pressionando os jogadores. Mas mesmo com tudo isso, cara, teve uma política de Estado, do Estado fascista italiano. Mussolini chega ao poder em 22 e em 26 já é ditadura fascista
sem discussão, não tem outro partido. Mesmo com toda essa ditadura e mesmo com a interferência, ele tem uma política de Estado de acolher, saca, os torcedores, as delegações, etc. e tal. Hitler, 2 anos depois, na Olimpíada de Berlim, fala para as milícias SA e SS do partido, na época SA, que dominava as ruas, o seguinte, ó, tira o pé, deixa os judeus em paz, vamos receber o mundo todo para as Olimpíadas, vamos ser civilizados, vai ser tudo bonitinho e tal. Depois a gente esculacha com os judeus de novo. Mas aqui vai ser tudo civilizado. E foi assim. Tem aquela famosa primeira transmissão de TV do mundo e o primeiro palavrão dito na TV, né, que é quando o Jesse Owens ganha os 100 metros rasos e o Hitler mandou um merda, scheiß, né? Mas depois o Jesse Owens sobe à tribuna e ele cumprimenta o cara, aperta a mão sorrindo, etc e tal, saca? Manteve um mínimo de elegância. Não é a Copa do Trump. Né? A gente tá visto que o Trump realmente quebrou esses paradigmas. Deixa eu chamar a Luara para dar seu bom dia, Lu. Vamos falar de Copa, vamos falar de bolsonarismo aí, dando água, né? Por enquanto. Bem-vinda, bom dia. Valeu, Caio, bom dia. Bom dia, Daniel. Bom dia, Normando. Olá a todos que nos ouvem e nos veem a partir de agora. É isso, eu acho que a Copa ela vai tomando essa proporção também, né, Normando, na medida que vai sendo televisionada para o mundo inteiro. É o evento esportivo mais visto do mundo, né? Tem uma proporção que realmente agora dá para a gente questionar aí os clones dos ditadores. Estão fazendo isso aqui no Brasil com o Lula, que não é ditador. Imagina se a gente não vai ver os clones lá. Apesar de que eles nem precisam exatamente de clones, né? São todos muito parecidos, de certa forma, na sua forma inclusive, de ler o jogo, né? De ler o jogo como espetáculo político também. Nós temos visto isso bastante. Só que uma coisa que eu acho que é um detalhe importante dessa espetacularização é que ela também rende aquilo que a gente fala, né, que não existe propaganda ruim. Então, mesmo quando há uma interferência tão direta como no cartão do Balogun, né, na retirada do cartão do jogador estadunidense, isso vira notícia, quer dizer, o Trump colocando ali que eu faço porque eu posso, mas também vira notícia quando o Lukaku faz a dancinha, né? Então há esse jogo de humilhação pública, que eu acho que também é uma das características do fascismo e do fascismo trumpista, principalmente. Desde a questão imigratória, né, com aí a humilhação dos imigrantes também, ou que não conseguiram entrada no país, ou que continua, né, essa política de perseguição na polícia imigratória americana, mas esse jogo ali da humilhação e da humilhação transformada em espetáculo, eu acho que faz parte de uma característica muito marcante dessa Copa, que foi, aí sim, para a gente problematizar, lamentar, acho que a grande perda humana, né, porque a gente naturalizou isso. Acho que do jogo faz parte, a gente até gosta, estava brincando aqui né, em off, que a marra, eu sinto um pouco de falta da marra, porque a gente sabe o que está acontecendo nos bastidores, a gente sabe das histórias que vazam, mas os jogadores sempre naquela coisa protocolar e tal, e o jogo ficou muito protocolar também, né? Mas essa marra que vai para além do campo, que aí já não é mais marra, como eu falei, há uma intimidação, há uma humilhação de fato, e isso tornada política de Estado, isso tornada, né, parte característica desse fascismo naturalizado, principalmente pelos Estados Unidos, e aceito muito bem pela FIFA, que concede até o Prêmio da Paz para esse cara, né? Inventa. Criou. Inventa, exato. Eu acho que aí é de se lamentar mesmo essa naturalização com que a gente tratou, quer dizer, eu acho também que o futebol acaba fazendo a gente confundir, né? Quer dizer, até onde que é a marra do jogo, onde que é essa brincadeira, né, a dancinha que vinga o mundo inteiro, porque acho que estava todo mundo torcendo contra os Estados Unidos naquele momento, do jogo contra a Bélgica, mas que não vinga porque as coisas continuam acontecendo, né? O trumpismo continua aí, continua tentando dar as suas cartadas porque pode, porque é avalizado por uma entidade como a FIFA, que tem tentáculos no mundo inteiro e que cada vez tenta mais, né? Até porque é a maior Copa do mundo, e isso é a primeira coisa que é falada em todas as transmissões. E não é a maior porque é a melhor, porque é o melhor futebol jogado, é a maior porque tem mais seleções, porque tem mais gente entrando neste jogo, né? Então, eu acho que começar com Copa já deu para esquentar e a gente está com um cracaço aqui hoje.
É isso. Daniel, você já falou bastante, falei um mas monte deixa seu bom dia formal. Hein? Bom dia, agora. Bom dia, Normando. Bom dia, Luara. Bom dia, Caio. Obrigado aí. Vamos tocar o programa. É isso. Antes da gente começar aqui o nosso papo, vou lembrar vocês que o Lado B tem parceria com a Dona Chica Slingeria, uma marca de slings e carregadores que proporcionam conforto para os bebês e liberdade para os papais e mamães que estão buscando autonomia sem perder contato com a sua cria. Vai lá em donachicasling.com.br, você tem 10% de desconto no cupom Lado B. Se a compra for no Pix, mais 5% de desconto. Dá lá uma olhada no site donachicasling.com.br e utilize o cupom Lado B na hora da compra. Siga também o Instagram da Dona Chica, @DonaChicaSling. Vou aqui pedir o apoio, né, para vocês aqui, começando o mês, né? Já tá aí mais ou menos no meio do mês, cartão já virou, o pessoal já tá recebendo. Apoia o Lado B do Rio em apoia.se/Lado B do Rio. Tem faixas de 10, de 20, de 50 e de R$ 100. E a gente vai sortear aí nas próximas semanas. Vou esperar a Copa acabar. A gente vai sortear aí mais 8 livros neste mês. E ainda tem livro vindo aí do Fagner. Fagner vai mandar aí um monte de livro que ele, enfim, já leu ou não conseguiu ler. Tá diminuindo a biblioteca dele, particular, né? Não tem espaço. Fagner vai ofertar um monte de livro pra gente sortear também. Biblioteca física. Pois é. Também, se você puder ajudar a gente, você pode fazer um Pix de quanto quiser, quando puder, para ladobedorio@yahoo.com. Lembrando que não tem mais Jogo do Brasil, né? Então o dinheiro que você ia gastar agora no Jogo do Brasil, tomando cervejinha, comprando petisco, saindo e tal, bota lá no Lado B do Rio, ladobedorio@yahoo.com. Também pode fazer o Pix recorrente, né? E avisar que a gente vai colocar no sorteio da Boitempo. Falar em Boitempo, sempre use o cupom LADOBOI20 e tenha 20% de desconto em cada compra, tá? boitempoeditorial.com.br, você tem 20% de desconto com o cupom LADOBOI20. Tem cupom também na Camisa Crítica. Vai lá em camisacritica.com e coloca lá o cupom LADOB que você tem 10% de desconto. camisacritica.com, cupom LADOB, 10% de desconto. Normando, a gente já começou o nosso papo de Copa do Mundo, né? E a gente quer falar também um pouco mais da política mais crua, né? Mais institucional zona. Mas eu acho que é isso, assim, você é um cara muito, muito um observador mesmo das questões da geopolítica. A gente sempre trata muito de geopolítica aqui com você. E eu acho que a Copa do Mundo é um evento mais do que provado, né? Pelo passar dos anos, embora recentemente tenha quem dissesse que futebol e política não se misturam, né? Teve gente que defendeu isso publicamente. A gente tem visto que a Copa do Mundo é um evento que às vezes de maneira um pouco mais disfarçada, mais indireta, mas às vezes de maneira de uma incidência direta, né? Ela serve de pano de fundo, de cenário para essas articulações aí globais, né? E aí a gente está na última semana da Copa e foi uma Copa nos Estados Unidos, né? Uma Copa dos Estados Unidos com o Donald Trump, ou seja, né? Dobraram a aposta. E eu acho que é uma Copa que, de alguma forma, tá bastante marcada pelo estilo Trump de ser, e a Luara falou na fala inicial dela, né? Tem uma coisa trumpista, a extrema-direita do Trump, ela tem as particularidades que bem da figura dele, e você muito bem desenha isso aqui nos últimos meses, falando da figura dele, né? Queria que você fizesse uma análise de como você está enxergando o impacto dessa Copa mesmo, ou seja, qual a importância, o que ela trouxe pra gente, né, para a extrema-direita global, o que ela tem feito em termos de imagem, né, mas não só de imagem, de articulações mesmo, tanto para os Estados Unidos, né, vamos botar assim de uma maneira institucional, quanto para o Trump, de uma maneira pessoal, para a figura dele, né, com todos os problemas que ele enfrenta, inclusive internamente, externamente. Como é que você vê aí essa Copa do Donald Trump, né? Basicamente é isso. Então, cara, é muito doloroso falar isso e vou chegar na monstruosidade depois, que é uma monstruosidade característica do fascismo. Mas me ocorreu quando o Lara fez o comentário, o fascismo atual, né, o Trump é uma boa figura representativa disso, mas Bolsonaro também e vários outros, Milei, é o fascismo que não tem vergonha, que não tem mais aquela casca de verniz, como me referia a Mussolini e Hitler, né, de tentar, pelo menos, fazer o jogo da polidez. Não tem, né? É o fascismo sincericida, que queima navios o tempo todo, que destrói pontes, e que é o fascismo do tudo ou nada. O Trump
primeiro, né, se serviu da Copa, isso foi horroroso. A própria FIFA comprada, que ganhou um escritório na Trump Tower, Teve isso. né, em Nova York. A própria FIFA comprada teve que fazer protesto para maneirar, porque o ICE estava transformando os estádios dos primeiros jogos em Arapuca para prender, né, imigrante ilegal. Né? A gente defende migração universal. Ir e vir é um direito fundamental do ser humano. Não é Eles isso? prendem também os legais. Gente com Eles prendem cidadania. até os legais. É aquela desculpa do criminoso, né? O cara deu uma multa de trânsito em 1987 E vai preso. vai preso. Não, prendem até turistas. Sim. Né? Teve o caso da família argentina em Nova York, que é horroroso. Né? E, enfim, isso está articulado, não é só transformar o evento desportivo numa oportunidade para repressão e para afirmação do fascismo, coisa que o Milei está pretendendo fazer caso a Argentina seja campeã. Mas é também utilizar para a manutenção do sistema monstruoso. E aí, cara, não tem como deixar de falar. Claro que o bombardeio em fevereiro ao Irã e todo o ataque que é feito, e inclusive de forma muito coerente, né? Porque toda vez que o Irã vai à mesa e diz sim para uma proposta, ele é novamente bombardeado. Verdade. Né? Às vezes, durante a mesa de negociação. E isso a mídia, né, oculta, sobretudo a mídia brasileira, né, que é adesista ao fascismo americano. Mas o ataque ao Irã, ele tem uma série de componentes, a gente já conversou sobre isso até, né, o componente geopolítico, o componente econômico, mas tem um componente que se combina com a Copa, né, para a manutenção do terror, que é o quê? Desviar dos arquivos Epstein. É verdade. E aí, eu fiz uma pesquisa muito breve no Google, né? Não existe notícia dos arquivos Epstein nas grandes mídias internacionais depois do ataque a Irã. Em fevereiro. E era um tema que estava vindo meio que a conta-gotas, né? O pessoal estava soltando exatamente para ir, né, machucando ali. E realmente, tá aí um mês aí sem mais de um Parou, tempo. mais de um mês. E tem um detalhe interessante, cara. Porque quando a Suprema Corte libera a íntegra dos arquivos, são milhões, literalmente milhões de páginas. Parece que de 180 milhões de páginas. É uma quantidade monstruosa, né? 300 mil vídeos, não sei quantas imagens. Quando a Suprema Corte libera, o Irã é bombardeado. E aí o foco muda todo para o Estreito de Hormuz. Né? E a Copa serviu para isso. A Copa é uma oportunidade fantástica do Trump de desviar disso. E, bicho, não dá para deixar de falar do que tem nos arquivos. Porque é uma monstruosidade muito grande. Os caras tinham código e cotação para adolescente, mas não só. Para adolescente, para criança e para bebê. Para ser utilizado sexualmente. E o Trump está envolvido em tudo isso. Era o cúmulo, o extremo da coisificação do ser humano para o prazer de uma elite absolutamente perversa e desumanizada. Né? E ele é o maior representante dessa coisa. E a Copa, infelizmente, serviu, né, como serve desviadamente, né, volta e meia para cá e para lá. A Argentina 78 Sim. foi o que foi, a gente lembra bem, né? Mas a Copa serviu para isto, para desviar todas as atenções da mídia mundial, inclusive, não só, dos arquivos Epstein, no momento em que eles foram liberados. Agora, acho, né, que a tática do conselho político do Trump, se é que existe isso, né? Tensão, né? Porque é uma coisa, deve estar um degrau acima do nível intelectual dos Bolsonaro, mais ou menos, ou meio degrau. Se muito. Olha, Ou considerando meio. o secretário de defesa, as outras figuras. Talvez você esteja no mesmo degrau, hein? Eu tenho que abrir um parêntese para uma cena tosca que tem 1 ano e que eu não sabia, cara, que foi um filme de 4 de julho do ano passado, né, quando ele não estava comemorando 249 anos, né, que eles cultuam muito, para quem é antigo, tinha um seriado, Daniel Boone, né, que abria com ele rompendo uma tora, jogando a machadinha. Os pioneiros americanos cultuam muito a história de que fizeram a independência com a machadinha, tanto que é o nome do míssil de cruzeiro, o Tomahawk. Né? Aí tem uma banda solene de high school, né, todo mundo com roupa do Exército Continental de George Washington,
e tem um tapume com um alvo e o Pete Hegseth vai jogar a machadinha para romper uma tora. E o sujeito arremessa por cima do tapume e acerta o braço de um menino que tá tocando tambor, cara. Quer dizer, é mais revolucionário impossível. Isso aí é entendeu? É cena de cinema mudo. É o Dedé e o Comando Maluco. Dedé. Mas esses caras, eles têm uma leitura também, né, que vem do Steve Bannon, de que é inundar de merda. Isso. Né? E aí eu acho que a lógica deles perante os arquivos Epstein é essa, ou seja, a dimensão da informação é tão grande, é tão monstruosa e tão enorme de dados que ninguém vai dar atenção. E a Copa, repito, Sim. foi instrumental para isso. Aqui no Brasil aconteceu parecido com o caso Master, né, Normando? A gente está vendo aí uma briga em família, mas a gente vai chegar lá ainda. Eu não sei se eu deveria ir agora, se o Daniel ainda quer falar de Copa, se eu já cheguei ali. Porque volta, não tem problema não, nós podemos ir e voltar. Não, é porque a minha pergunta também é sobre Copa, mas ela é bem direta, viu, Normando? Inglaterra ou Argentina? E por quê, né? Justifique sua resposta. Sim, Nossa, sim. tá mais justo, não? Não tem como. Bom, vamos lá. Concurso de antipatia, tá? Então é assim, qual é o menos pior? Aquele segundo turno de rejeições. Exatamente. Quem tem a rejeição mais alta perde. Olha, torcer contra a Inglaterra é um esporte assim obrigatório do terceiro mundo e do mundo periférico de maneira geral. Todo castigo para o imperialismo inglês é pouco. Quero vê-los humilhados, rastejando. Já estão, né? A Inglaterra hoje tem programa de alimentação infantil da Unicef. Caramba. Em cidades inglesas, coisa que nunca existiu. Né? Mas, enfim, quero pior para eles. E a Argentina, além de serem nossos rivais, né, tem o racismo que está num grau absurdo. Inclusive a Ariana, senadora do Paraguai, né, que é uma contradição de cores, porque ela é celeste amarilla, né? Verdade. Ela É a bandeira da Ucrânia. É verdade, azul e amarelo. O que diz muito. Né? Foi absurdamente racista com o Mbappé, né? E a Argentina toda também, não só a senadora paraguaia vizinha. Né? E o problema da Argentina, desculpa te interromper, Romana, porque eu vejo falando, foi até boa essa pergunta, Luara, porque eu vejo muita gente falando sobre isso, né? De não torcer para a Argentina, porque eles são racistas. Eu acho que não funciona assim, né? Acho que há racismo em todos os lugares e tal. Mas acho que tem uma coisa que está nos incomodando, na verdade, não são os casos de racismo. Porque isso aqui a gente vive aqui também. É o discurso e a forma como eles lidam, né? É uma forma não viu um problema. Não lidam, né? Não lidam. Então, assim, a gente tá há alguns anos, sempre teve, mas agora tá, né, filmado, falado, a gente tá falando mais, os brasileiros estão sofrendo lá. Estão fazendo na arquibancada. Estão fazendo na arquibancada. Assim, a gente está falando, aqui já tem uns 5, 10 anos, aqui na Libertadores, né? Não faz isso, que isso é racismo. A gente está dizendo, a gente está avisando. E eles não conseguem parar. Clube brasileiro e clube argentino. Não conseguem parar para refletir sobre isso. E a gente avisando, né? Olha, se vocês não sabem, as questões aí raciais de vocês são complexas, diferente da gente, teve um apagamento, né, negro muito maior e tal. Beleza, vocês lidem com o problema de vocês, mas a gente está avisando, não faz com a gente, por favor, não faz. E isso incomoda mesmo, né? Eu tenho visto muita gente que talvez numa outra circunstância torceria para a Argentina. A Argentina tem uma questão de rivalidade muito forte, sempre teve com o Brasil, mas eu vejo hoje que quem desgosta da Argentina, sempre foi maioria, mas tem essa questão muito do racismo muito viva, né? Isso eu acho que, de alguma forma, diz muito sobre como... E aí, eu acho que o brasileiro não olha para si nesse momento, né? Ele não vai... O racismo brasileiro não tá nessa pauta nesse momento. Mas a forma que o argentino trata o racismo, que faz questão de não conseguir... Não tem uma... Assim, não aparece uma voz lá para falar, gente, vamos refletir sobre isso, vamos tentar parar de fazer, vamos ver o que a gente tá ferrando, né? Não tem uma voz lá que faça isso, a gente falando, né? A gente falando, França falando, Espanha falando... Os lugares que estão com negros, né? Até a França e a Espanha, que lugares com negros falando, né? E outros lugares. E isso realmente incomoda. Eu lamento, porque, assim, de alguma forma, eu gosto da seleção argentina. Até falei esses dias aqui, né? Eu inverto um pouco a lógica. Eu gosto da seleção argentina, via de regra, né? Nem sempre joga muita bola. Gosto da forma como eles lidam com o futebol. Acho legal a paixão que eles lidam com o futebol. A forma que o próprio torcedor argentino lida com a seleção. Enfim, eu gosto da forma de jogar. E eu me pego muitas vezes assim, vamos ver a Argentina, eu gosto muito do Messi,
jogando principalmente, né? Porque fora de campo nem tanto. E aí eu me pego e falo, cara, vou torcer contra esses caras, porque eu gosto do drama também, de ver eles se fudendo, ver eles chorando. O tango, né? O tango é importante. Eu já brinco logo, ó, já sobe o tango, Identidade do- já sobe o tango que vai dar merda e tal. Falei 3 vezes essa Copa e não deu merda ainda. Mas, assim, eu não queria não torcer para uma seleção porque determinado povo é racista, porque eu acho que isso é redundância, não, isso é reducionismo, assim. É isso, tem camisa da França, a França com um monte de negro lá, maravilhoso, tabelando lá, mas assim, a França 40% dos países querendo votar na Marine Le Pen. muito racista também, tem gente que não se identifica. Outros países estão vivendo coisas parecidas, né? A Alemanha, que A Europa inteira. Né? começou a se abrir um pouco, já se fala em perda de identidade. Por que perde identidade? Porque tem um monte de preto, um monte de árabe, né? E eu não queria reduzir isso, assim. É isso, assim. Mas eu entendo que as pessoas estejam reduzindo. Eu entendo que as pessoas estejam Mas é reduzindo. difícil você separar uma coisa da outra. É difícil. Eu descobri agora, durante a Copa, que eu não sei mais qual a pasta, porque o Milei passou a motosserra e destruiu as Tem pastas. 5 Né? secretarias lá. Deve ter 4 ministérios, né? Mas, enfim, a pasta responsável pelo turismo editou uma cartilha para ir ao Brasil. Isso. E a cartilha não Faz um tempo. faz autocrítica do racismo. Fala, não seja preso. Exato, é isso, não seja preso, é só isso. Então, sim, a gente tem motivo e de boas, né? Das 4 seleções que estão aí, que são as 4 do ranking já há muito tempo, a seleção mais branca é a Argentina. Pois é. Buenos Aires tem uma coisa muito particular, eu já me dei o trabalho de ir a Buenos Aires e olhar o mapa do metrô, olhar o mapa do trem suburbano, ir para o final da linha do metrô e pegar o trem e ir para o subúrbio. Buenos Aires é branca, mas é uma ilha. Né? Você pega o trem e vai para Morón, por exemplo, a etnia não é mais essa. Não. E você não vê isso na seleção argentina, por exemplo. É. Né? Então é algo que a gente deve É a coisa dos pensar indígenas, também. dos bolivianos, paraguaios. Inclusive, paraguaio lá também. Inclusive, né? Sim, é. Nos países andinos todos, né? E na Argentina, que não se reconhece como país andino, embora tem 5 mil quilômetros. Tem lá. Até pegou tem um lá. pedacinho que era do Chile. Exatamente. Tem um preconceito muito grande contra os indígenas e descendentes. Né? A questão racial é mais. Exatamente. pro indígena, Santiago é a mesma coisa. Santiago, você vai nas zonas Sim. nobres de Santiago, nem o garçom tem traço indígena. Exato. No máximo, um cara da limpeza ali, quem está exposto ao público não tem. Você saiu das áreas nobres, o Chile é um país muito miscigenado, né? Com indígenas, mapuches e tal. E aí tem uma coisa da Inglaterra, né? Que eu fiz a brincadeira. Sim, quero ver a coroa britânica na lata do lixo. Né? Espero que um dia, como David Bowie, que era um cara de direita, mas se assumia republicano, recusou o título de cavaleiro 2 vezes. Mas a gente não pode negar. Londres foi capital do mundo por muito tempo para ser uma cidade pura, limpinha. Não é. Ela tem uma integração, não só porque teve um primeiro-ministro indiano que era milionário. Milionário não tem cor. Né? Não tem tem alguns etnia. indianos, assim, inclusive, lá. Vários. Mas, enfim, é uma cidade, é uma metrópole realmente muito integrada, né, que convive com a miscigenação, convive com a diversidade de uma forma muito maior do que Buenos Aires, e até, cá entre nós, né, até do que o Rio de Janeiro. Provavelmente sim. Estive em Londres, né? O único lugar que eu fui na vida fora do Brasil foi Londres há 1 ano. E eu me choquei, assim. Eu já sabia que era, né? Mas você Quando você vê é diferente. Uma coisa você vê diferente, né? Eu fiquei num bairro, por exemplo, um bairro Bengali, onde a inscrição da estação do metrô era em Bengali, era em inglês, Whitechapel, né? E lá na língua, muita gente da Índia, Bengali, E assim, eu olhava assim, não tinha nada, aquele típico britânico, não tinha no bairro onde eu passava, as vendinhas de comida indiana, aquela coisa assim, eu olhava e falei, cara, Kebab, que tem kebab, né, tipo assim, sei lá, a Índia deve ser mais parecida, né? Foi exatamente por isso, né? Londres e sem contar o turismo também, né? Acho que eu vi todos os países do mundo reunidos lá nos pontos turísticos. Mas vou devolver a pergunta, Laura. Você? Tá torcendo pra quem? Eu não estava esperando essa, não, mas eu queria comentar antes. Eu geralmente não faço perguntas que eu não consigo minimamente responder, mas eu ainda. Né, a gente fala assim, eu vou torcer pelo bom futebol e tal, mas é aquela desculpa que não cola. Na hora. Eu não sei, assim, eu realmente acho que o que tem me pegado demais é ver o Messi jogar, cara. Você pode questionar várias coisas, mas ter a oportunidade de ver um gênio, acho que o gênio não só da nossa geração, mas
algo que vai ficar marcado pro resto da vida. Assim como, né, os nossos pais podem falar que viram Pelé e tal, é um negócio que mexe comigo. Apesar de eu não ter, assim, eu acho que a grande coisa da Copa pra gente, que eu gosto mais da frase, né, que acho que é do Nelson Rodrigues, de que no futebol o pior cego é o que só vê a bola. A gente que consegue enxergar todas as coisas que o futebol traz. Eu vi recentemente, acho que algum cartaz, não sei se foi no estádio, mas agora durante a Copa lá nos Estados Unidos, falava assim, se não fossem os governantes, olha como os povos poderiam viver em paz, né? As pessoas ali convivendo, as fanfests e tal, acho que confusão mesmo entre torcidas ainda não teve. Apesar de já ter ouvido alguém falar de a provável confusão ali nesse jogo de Inglaterra e Argentina. Não, já teve confusão com a Argentina. O inglês pegando. Tem uma cena que é um inglês pegando 3. Eu nem vi, na verdade, a data do vídeo. Pode ser que seja até um outro dia. Mas é um inglês pegando 3 argentinos, assim, o cara pegando. Tu viu isso, Bernardo? O cara pegando assim, o vídeo inglês, mexe a porrada em 3 argentinos. Tava assim. Isso lá, agora, nos Estados Unidos? Então, o vídeo diz que é lá, né? Eu também não quero cravar aqui, porque às vezes pode ser em outra ocasião. Mas os caras estavam com a camisa da Argentina e pois teria sido essa semana. Existe essa expectativa ruim, assim. Não é muito... E a torcida não é conhecida pela sua boa educação. Tem os argentinos. Exatamente. Os barra brava. E eu acho que tem essa coisa do futebol pra gente, né? Perceber que poxa, poderia... Assim, a gente tenta racionalizar, mas no final não tem muito isso. A gente pega ali movido mesmo pela eu falo muito, eu acredito, se tem algum mistério que eu ainda acredito, ele tá no futebol, sabe? Se tem alguma coisa, acho que é o que mais aproxima para mim de religião. Falo de coração aberto aqui, não é conversa mole, nada, não, realmente tá galeanista você, né? Tá leu muito galeano nas últimas semanas. Muito, mas sempre foi isso, assim, ó. Eu me lembro de quando eu comecei a acompanhar e gostar de futebol. Foi a primeira vez que eu me dei conta de que eu era torcedora. Foi a primeira vez que eu ajoelhei por causa do Galo. E foi numa derrota. Então, assim, já estou um pouco acostumada com a ideia, a grandeza sabe, essa grandeza do jogo, que é você saber que pode perder. Então, eu tava até brincando assim, pô, é engraçado ver as pessoas arranjando motivo para ver, ou para torcer para uma seleção, ou tá porque são racistas, tá porque são imperialistas, sendo que o meu motivo é porque eu quero ver homem chorar alguma vez na vida, pô. Alguns homens vão se fuder, né, Laura? Então tá tudo bem. Alguém tem que se lascar. Então, assim, ver aquilo ali também faz parte da emoção e tudo. Mas eu queria falar antes, até acabei respondendo, acho que respondi sua pergunta, para quem quer torcer. Eu sei porque você tá torcendo pra Argentina, porque o ídolo do Galo, Otamendi, tá lá na seleção. Com certeza é por causa do Otamendi, não é porque não tem nada a ver, assim, né, talvez eu releve ali que a Argentina também é azul e branco, mas é um azul um pouco mais claro, não é um azul, né? Então, mas assim, não, assim, eu não sou a pessoa mais letrada racialmente, mas eu queria conversar com vocês também rapidinho sobre essa coisa que a gente comentou aqui, do debate racial, que eu acho curioso no caso do Brasil, como aqui nós temos até racistas antirracistas quando se trata de futebol. É isso, assim, que eu acho, uma galera que nunca se preocupou com racismo, que não se preocupa em ser racista, faz inclusive malabarismos para esconder o próprio racismo, né? Porque esse preconceito ele só acompanha ali determinados espaços, determinados traços, e aí eu acho que vale a gente mencionar isso, assim, da galera que o debate não acompanha a prática, só acontece no futebol, ele não se preocupa com o debate racial em nenhum outro momento, a não ser no futebol, e julga só naquele momento também, mas quando você aponta o racismo em outros espaços, em outros momentos, relativiza, o mais comum é isso, e também para o quanto isso acaba resvalando em outros momentos também, eu acho que aconteceu. Por exemplo, nesse novo endeusamento agora do Haaland, né, da Noruega, em que as pessoas ficaram debatendo antes, acho que sempre rolou esse debate, né, de se ele é bonito ou ele é só branco. E aí agora descobriram que, além de tudo, ele é muito carismático também. Isso ele é. Ele é carismático. É um carisma norueguês, mas é um carisma norueguês. Dizer que é bonito, aí é duro. Aí realmente. Pois é, mas é uma coisa, Normando, que eu acho curioso, porque aí as pessoas começaram a enxergar que agora ele é bonito, porque também é legal e tal. Mas se a gente for perceber, o Haaland, ele tem os traços que as pessoas relativizam do fato dele ser bonito ou não, são traços que realmente são criticados em pessoas negras.
o nariz mais chato, os lábios mais grossos. E a pessoa, né, já vi imagens de harmonização facial do Haaland. E aí, o que é harmonização facial? Sai da internet, Luara. É afinar o nariz, sabe? Então, eu acho que cabe aqui essa coisa de como a Copa do Mundo, ao colocar o mundo, essa caricatura de mundo nas nossas, né? Aí entra, inclusive, a remada Viking, para achar uma bobeira, ou então, não tem precisão histórica, mas tem a coisa do estereótipo. Isso. Que funciona para a Copa, que a Copa do Mundo, para mim, assim, é meio aquela coisa a feira de países da escola, sabe? A aula de geografia. Os egípcios estão lá de faraó, de múmia. O que é apropriação cultural, o que não é. Mas na hora da feira da escola, a gente apela para os estereótipos também, porque eles ensinam. E por mais que fale assim, mas vai ensinar errado, tem coisas que acabam marcando. Eu acho, já falei isso no Twitter, no Twitter esses dias, que não tem teoria decolonial bastante que me faça não achar o Haaland uma gracinha, a remada Viking maneira e a música da Argentina uma bosta. Eu acho aquela música da Argentina horrorosa. E tô aqui falando abertamente, inimigo do ritmo, Normando, não dá. Funeral do... Batendo prato. Exatamente. Falta, assim, a torcida bacana, a relação, né, como o Caio falou. Tá explicado, então, porque ela defendeu o Haaland aqui, né? Mas, o Haaland não é... Tá mas, assim, o que eu tô chamando a atenção é a beleza está nos olhos de quem vê. Agora, você fez uma tese, mas até agora não explicou se você vai torcer pra gente não. Argentina, não, ela falou. Eu já falei, eu vou torcer. Entrelinha, Zará, chupar. Eu acho que eu quero ver, assim, essa coisa épica que a Argentina tem construído, e daí também tem outra característica da Copa do Trumpismo, né, que é a das teorias conspiratórias. Então, temos o Vini Júnior com as bets, de não bater o pênalti por causa disso, temos a Argentina, a Copa está comprada para o Messi, para a Argentina. Isso também é uma característica bem da extrema-direita nos últimos tempos, e especificamente do trumpismo, eu acho que é. Mas, para além disso, assim, eu realmente... É bom de ver, né, cara? Você vê assim, a Argentina não jogando aquela bola toda e daqui a pouco o cara... Eu acho que essa negação do camisa 10, a negação do talento. E olha que paradoxo, né? Um jogo coletivo, mas o talento individual faz parte, porque você encontrar a brecha da criatividade das pessoas, isso faz meus olhos brilharem também, sabe? Então, não é só a prancheta, não é, sabe, a frieza, não é você mascar chiclete para poder esconder a sua ansiedade e que no final acaba derrotado de toda forma. Sabe, aquele lampejo da criatividade humana. Eu quero acreditar nisso. Eu não vejo isso tanto na seleção inglesa. Então, eu acho que está respondido, sim. Legal. Tá respondido. Foi uma boa resposta. E é isso, né? A gente nem sempre a gente às vezes afasta o extracampo para poder sustentar as nossas, né, as belezas que a gente vê em campo. E também não é nenhuma novidade, você não é a única, é assim mesmo, né? A gente lida com as situações. Para poder fechar a minha análise lá da feirinha da escola, e aí voltar ao cartaz de que viveríamos em paz, eu realmente acho assim, daria para a gente cultuar todos. Eu sou internacionalista, gente, não consigo pegar essa coisa. A gente tem que fazer os recortes, tem o imperialismo, tem o colonialismo, mas no final, sabe, eu gosto de ver o bom de cada povo, eu gosto de ver a remada Viking, assim como eu gosto de ver as barra bravas, assim como a única coisa que eu não gosto de ver nas torcidas é o movimento verde e amarelo, sabe? Pra gente olhar porque é gostoso também, dizer isso aqui eu não quero, mas abraçar o que dá para ser, sabe? E todo mundo acha que tem alguma coisa para poder entregar, tem alguma história para poder contar, então é isso, vamos todos dar as mãos e bora. Não, tá ótimo. Você manifestou uma fé torcedores do mundo. Precisa. Não, acho que foi super legal a sua resposta, Lara. Tirando o fato de você achar o Haaland bonito, mas tudo bem, fique durma com isso aí. Se você soubesse quem mais eu acho, querido. Tá bom, então não quero nem saber. Quero nem saber. Vai, Dani. Meu padrão de beleza também é internacionalista. Maldade. Dani tá complexo. Não, então, vou explicar. Torci pra Argentina na final de 22 contra a França, né? Desde o Brasil de 2002, um sul-americano não era campeão, e essa coisa toda. Mas tá bom, né? Tá bom, deixa eles com 3 Copas, a França pode chegar à sua terceira, cumpriu, a Inglaterra e a Espanha podem chegar à sua segunda. Tá legal pra Argentina, o Messi já ganhou a Copa dele, tá fazendo uma Copa espetacular, fez 8 gols, pode fazer uns 3 gols na decisão de terceiro lugar, vai ser histórico, né? Vai ter mais de 10 gols e tal. Acho que só o Just Fontaine e o Gerd Miller marcaram mais de 10 gols numa mesma edição de Copa do Mundo. E a Inglaterra, chegando à final, a gente ainda pode ver a Inglaterra perdeu na final, né?
Olha que legal, a gente pode ver os dois Isso é legal. Bem isso é legal. possível. para a França, Isso é legal. provavelmente. Bem né? Depende do que vai bem acontecer amanhã à tarde. Bem né? possível. E, Mas como que seja para a Espanha? e curiosidade aqui, né? Curiosidade estilo PVC, a Argentina nunca perdeu uma semifinal de Copa. Sempre que Toda chega, vez que chegou na semifinal foi a final. Ela nunca disputou uma decisão de terceiro lugar. tudo tem a primeira vez. Tudo tem a primeira vez. Na verdade, é o paradoxo do ônibus, né? Quanto mais demora, mais ônibus, perto pode tá acontecer. chegando, ou seja, vai chegando. Bem, falamos de Copa, bem legal. Podemos voltar a falar de Copa depois, se vier o assunto, mas vamos falar um pouco dessa parte chata da política, né? Que o futebol é a parte legal da política, que eles conseguem enrolar a gente lá com o bola e campo, né? Fora do bola e campo, eles não conseguem enrolar tanta gente. Normando, quero te chamar para a política nacional, embora com reflexo totalmente da política externa, né? A gente está aí, hoje mesmo, o governo vai tentar renegociar novamente o tal do tarifaço e tal. Tá aí rolando nesse momento que a gente grava. A gente teve a ida do Flávio Bolsonaro, mais uma vez, enfim, era para sair preso, né? Eu sempre defendo isso. Eu entendo que a prisão vai tornar um Marte, mas tá aí. Tem um outro preso Marte também que tá, enfim. Por mim, quantos mais Martes presos, melhor para eles. Devia sair preso, né? Porque tá conspirando contra o país, mas não, por várias questões as coisas ainda estão acontecendo. Como é que você tem visto essa tentativa desesperada, né? O que eu tenho, a minha leitura, confesso que nos dias de Copa eu fiquei um pouco off, né? Saiu até pesquisa Datafolha na semana da Copa que eu só fui ver, porque eu gravei o lado B, eu falei, tem um Datafolha aqui. Mas agora a Copa também já diminui, né? O noticiário, a gente já vai retomando. A minha leitura, que eu tenho muito claro, não sei se você concorda, é que eles estão vendo que não está conseguindo decolar, o avião não está decolando, não tá ruim de pegar tração, e estão tentando de tudo, né? A maneira deles. Algumas coisas que parecem ser estratégicas, né? Com o caso do tarifaço, a gente pode até ter uma leitura, mas me parece algo bem mais estratégico, assim, uma leitura um pouco mais rebuscada. A coisa com a Michelle, por exemplo, parece ser um barata voa mesmo, que nem eles sabem muito bem como começou e de onde surgiu e o que está acontecendo. Me parece que o bolsonarismo, quando o Bolsonaro é preso, vira inelegível, perde, a gente sempre fala isso, né? Perde essa cabeça, né? Perde lá o cara que unia todos os fios e eles não estão conseguindo achar de novo. Como é que você tem visto isso? Considerando que a gente vai sair da Copa agora e aí já vai começar, de fato, o noticiário eleitoral, né? Aí já não tem mais nada para falar, né? A gente vai começar a falar de eleição. Considerando que o Flávio é um Bolsonaro, né? Carrega no nome Bolsonaro, é um senador muito votado pelo Rio, é uma figura muito votada há muito tempo. Eu acredito que eles esperavam que ia estar um pouquinho melhor, né? Como é que você vê aí essa pré-campanha? Então, é um pouquinho melhor, mas mesmo com toda a dificuldade, mesmo com a dificuldade de ganhar velocidade de decolar, a distância nas pesquisas entre Lula e Flávio Bolsonaro ainda é muito preocupante, né? Ele carrega uma carga, por causa do nome, ele não é nada, até o Valdemar da Costa Neto deixou escapar isso outro dia, numa entrevista, não nessas palavras, mas traduzindo Flávio não é nada senão o filho, né? Ponto. E é o mais perigoso dos filhos, né? A gente já falou, é aquele que consegue encaixar um brinquedo, né, de infantil, o amarelo no amarelo, o circular no circular. Pensamento um pouquinho menos obtuso, né? Você ganhou o troféu eufemismo da semana. Gostei. Obtuso. Vou ficar no obtuso. Mas, enfim, a extrema-direita tem um arrependimento nesse momento, e particularmente uma pessoa chamada Tarcísio de Freitas, que é ele não ter se desincompatibilizado. Ele poderia ter feito isso e voltado para governador, como foi o Leite, por exemplo. E ele ficava no jogo. Nesse momento, ele teria sido catapultado para frente da chapa fascista, não tenho dúvida disso. A Michelle, eu, num primeiro momento, achei que aquele arroubo vinha de dinheiro. Tipo, vocês receberam... Parou de pingar. Tudo isso do Vorcari parou de pingar aqui? Ué, né? Quero o meu. Não é. É um pouco mais elaborado. Não acredito que tenha chance. Muita gente está dizendo, não, ela está constituindo uma grande organização para 2030. Não acredito que tenha capacidade política disso. Mas não impede de estar tentando. Mas está tentando. O movimento dela não foi para agora, foi para 2030. Isso está claro. Joga uma aliada nas águas, né? Que é a Celina Leão, né, a vice-governadora do DF, do Quasímodo. Quasímodo ontem disse que não é mais candidato a nada, finalmente. Mas o que está por trás nesse jogo, eu acho que é um pouco a história de achar um nome viável para o fascismo. Mas é complicado.
Porque o Tarcísio, né, por mais que a gente saiba que matou preto no Haiti, que faz uma política de incentivo, né, à brutalidade policial, o Tarcísio é civilizado demais para carregar aquela massa que era arrastada pelo carisma de quem odeia mulher, de quem odeia viado, de quem odeia pobre, né, que é isso que compõe o bolsonarismo, que acha que o pobre é o culpado de ser pobre, enfim. Para além disso, o que tem nesse momento da política que eu acho que a gente deve ver? É o fato dos caras estarem começando a ser incomodados, não tão incomodados completamente. Bolsonaro foi preso e está destinado ao ocaso. Ele vem cada vez mais decaindo na importância, na relevância, e vai ficar nisso cumprindo pena. Ele fez um último movimento que me pareceu assim, eu não me inteirei totalmente, mas me pareceu uma cartada para, que ele faz a carta, que é lida como tá muito fácil do Xandão dar um revogar domiciliar, porque não é para ele se comunicar, mas me parece que do tipo, gente, ainda tô aqui, né? Tipo, ainda estou aqui, versão Bolsonaro. Um apelo desse. Eu vou tentar aqui, se eu tiver que voltar pra prisão, negocio de novo, vou ver, choro de novo, digo que tô morrendo de novo, mas assim, é isso, ainda tô aqui, sou eu que tô mandando e tal. Me pareceu um grito de alerta, um grito de desespero, né? E por quê? Porque nesse momento da crise da Michelle com o Flávio, ele foi a pessoa que não contava para nada. Saiu num primeiro momento, quando o Flávio anuncia, depois de visitar o pai, que é o candidato ungido pelo pai, o Valdemar, que sempre defendeu a Michelle, vai para a mídia e diz o seguinte: não é. O Bolsonaro não falou isso pro Flávio. E falou no mesmo dia que o Flávio se disse candidato. A Michelle também que atua como um pouco a tutora, né? É ela que tá ali, cuidando, também trocando as fraldas, ensinando a beijar, essas coisas. Teve isso, né? Ensinando a beijar. Teve isso. Segundo ainda o Valdemar, né? Quem tem mais fontes da Michelle é o Valdemar. Curioso, impressionante. Inclusive, um assunto íntimo, né? Curioso. Sim. Vai saber. Mas o que eu estava falando é que esses caras estão começando a se sentir incomodados, porque me parece que a institucionalidade brasileira está reagindo mais para o cotidiano. Que a gente teve uma reação em defesa da democracia, na condenação ao 8 de janeiro, né, o Supremo foi lá, bancou de herói, etc. e tal. Mas para isso descer para as outras esferas do poder e da institucionalidade leva tempo. Né? E me parece, o exemplo do Rio de Janeiro é significativo nisso, que o direito, a ordem, a lei está baixando de novo para o dia a dia das gestões estaduais, municipais, porque esses caras governaram contra a lei, ilegalmente. Né? O Zema vendeu tudo que tinha valor dentro do palácio, né, do governo. Já que você trouxe aí Rio de Janeiro, né? Vamos trazer a questão do governador juiz, né? Você falou da questão das pesquisas, né? O Flávio Bolsonaro, apesar de tudo, desvorcaram e de estar derretendo a candidatura, não baixa de 40% nas suas intenções de segundo turno, isso. Mantendo a diferença aí de 5%, 6%. Então, porque é uma galera que vai votar no Cone, vai votar no cachorro caramelo. No Augusto Bolsonaro. E no Augusto Bolsonaro, se for contra o Lula, né? Com o que a gente está vendo no Rio de Janeiro, né? Com a direita cada vez para dentro da cadeia, né? Todos os nomes que eles colocaram para o Senado foram caindo um a um, né? O próprio Cláudio Castro, agora o Marcos Canella e outros que possam aparecer por aí. Você acha que vai ter um impacto eleitoral significativo na eleição para o Senado e para o governo do Estado? O governo do Estado é um pouco diferente, né? Porque o candidato da entre aspas, esquerda, apoiado pelo PT, Eduardo Paes, que é um cara de direita, o PT tá na chapa. Tá na chapa. E vai apoiar não só Benedito, como Pedro Paulo. Vai fazer campanha pro Pedro Paulo, no Senado. Sim. E aí Mulheres que então, pro governo do Estado tem uma... Como o do PT não tá no número, né? Não tem o 13, né? O Eduardo Paes é aceito por uma galera bolsonarista, talvez o impacto seja grande, e o candidato da direita é desconhecido. Mas para o Senado, que a gente vai ter uma petista histórica, né, na disputa, contra qualquer um da direita que vier, estão falando do tal delegado aí, né? O sucessor do Marcos Amin, que foi preso no esquema de... O próximo a ser preso, provavelmente. Você vê impacto eleitoral e como você está vendo toda essa questão do governo tecnocrático do governador juiz. Governador juiz é ótimo. Primeiro, né, é absolutamente surpreendente que um magistrado faça um governo melhor do que um político. É para a gente ver a que nível a gente chegou. Que tipo de político nós chegamos. Né, que tipo de político que nós chegamos. Mas é isso, porque faz parte do que eu estava dizendo. Isso a gente verifica em Goiás, em São Paulo, Espírito Santo, inclusive,
né, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, os caras governaram ao arrepio da lei, né, mandando para o espaço todas as reservas de direito administrativo, de cuidado com a coisa pública. E o Rio foi talvez o caso mais escandaloso. Santa Catarina também, que é o experimento, né, do bolsonarismo exacerbado. Já são 30 prefeitos presos, né? Sim. E aí chega um magistrado com esse dever, com o Supremo no cangote, que é bom falar, o Supremo está de olho por várias ações. Está mantendo ele lá, né? E está mantendo ele lá. Vamos falar português, claro. Não era para ter mantido. E foi o Flávio Dino, né? O Flávio Dino sentou em cima e falou, vai ser. Ele falou, vai ser. Né? Porque se fosse pela Carmen Lúcia, já teria a eleição. Sim. Então é uma parte do Supremo. Mas agora é situação de fato que se impôs ao direito. Não tem como nem o mais alucinado ministro do Supremo vai defender uma eleição em agosto com a geral em outubro. Não está fora do universo. E o cara tá simplesmente cumprindo a lei. Agora está cumprindo a lei com um mínimo de civilidade. Você vê que ele recebeu funcionarismo, recebeu representantes dos professores, discutiu e explicou dentro do orçamento do Estado os abusos que estavam acontecendo e a possibilidade de reajuste. Então, assim, eu diria que Voltamos à velha república. Você estava falando aí sobre o assentar, as coisas assentar, e parece a velha nova república. Voltando à nova república, na verdade, né? Voltamos à velha nova república. O pessoal falou, vamos voltar, né? Que saudade da velha política e tal. O pessoal, aparentemente, teve esse movimento, né? Assim, tipo, vamos tomar o mínimo de civilidade que parecia haver naquele tempo. Porque realmente a gente viveu aí a extrema-direita tomando tudo, né? Foi como o mar de lama da novela Deus nos acuda? Que era o mar de lama, que é o mar de lama tomando, que é um clássico. Era a festa. E a subida da lama, né? Me parece que foi isso, e agora chegou o momento, de repente, dessa lama começar. É um trabalho, não é fácil, né? A gente gostaria que não precisasse de um juiz governador, no caso do Rio de Janeiro, né? Impacto eleitoral, como você vê, tanto na eleição estadual quanto para contaminar a federal, porque o Flávio Bolsonaro é um cara desse esquema. Sim. Né? E aí até saiu com o negócio da prisão do Canela e do Marcos Amin, esquema de posto de gasolina, etc e tal. O Flávio Bolsonaro, no Senado, está sentado em cima de um projeto que buscava dificultar a vida da lavagem de dinheiro de combustível. Aí vai fazer tudo possível. O Flávio é o representante da bandidagem, né, do crime, e consegue ser o representante tanto de setores do tráfico de drogas de um lado, quanto da milícia do outro. Vai aparecer na campanha, tem jeito. É inevitável. Né? Mas o meu receio é que essas coisas aparecendo não afastam o eleitor dele. Afastam o terço do meio, que é o pêndulo decisivo para a eleição majoritária. Né, que é aquele que acabou de ser uma BTG Nexus aqui que mantém os 5 pontos diferentes e tal. Só que o que me chamou a atenção é que a rejeição do Flávio ultrapassando a do Lula. Sim, isso 50% já tinha aparecido na Datafolha, é isso. Né? Passou um pouquinho. Isso é significativo também. Aqui, né? Eu sou velho bastante para me lembrar de eleições em que a gente falava que o candidato que tinha 35% de rejeição não tinha chance nenhuma. Agora já está em 50%. Uma sequência, desde que da tal da polarização, né? Você tem todo mundo acima de 40% de rejeição. A escolha do menos Eduardo Paes. A própria regra dos terços, eu já acho que já não divide mais em terços. Eu acho que já tem uma outra divisão. Então. 45. Acho que 20 no meio. Pois é. Lu, você tinha um comentário, a gente passou sobre o caso Michele, né? Você pediu para comentar. Acho que vai bem aí quando a gente vai falar de cálculo, porque nesse cálculo todo vai ter que entrar, obviamente, o cálculo, né, do voto feminino. E é curioso isso, né, Normando, que o bolsonarismo, o trumpismo, as teorias da conspiração fazem com que a gente questione muito dos movimentos, né? Eu, no primeiro momento ali de ver quando essa briga familiar, ou sei lá o que é esse grupo ele ou esse, você sempre pode chamar de família, já que eles defendem só a deles, né? Defesa da família só a deles. No primeiro momento, eu também fiquei pensando assim, gente, será que isso não é jogo de cena? Porque essa briga pública também acaba naquela estratégia do Bannon, como você citou, né, Normando, de acabar omitindo o restante do... Né? Então, o caso Master ficou em segundo plano, né? A Copa do Mundo chegou, já briga, eles conseguem se manter em pauta, mas ditando a pauta, né? A pauta continua sendo o bolsonarismo, continua colocando em evidência. E aí a gente pensar até que esse movimento do Bolsonaro, por mais que pode não ter sido compreendido no todo, talvez não seja nenhuma consequência que ele pensou ao passar o bastão para o Flávio,
né? Porque até o momento que a gente sabe de oficial, assim, por mais desses movimentos do Valdemar que existam também de questionamentos internos, a própria extrema-direita, da direita e do centrão, como o Flávio como o herdeiro, como vocês falaram, é a Michelle que tem a tutela do Bolsonaro, né? Ela então, assim, ele não tem como falar, mas estão ali convivendo, então ela também entra em cena, ela também tem esse direito, né? Porque é quem está convivendo com o Bolsonaro. Mas eu queria chamar atenção para isso, assim, esse movimento que eu acho que ele mira 2030, mas ele começa agora nessa disputa pelo voto feminino, dessa figura que é muito bem aceita por mulheres que não colocam ou fundamentam tanto assim a sua posição, né? Então, existem sim as mulheres evangélicas que ela está visando diretamente há muito tempo, existem as mulheres de direita ou que não se colocam como direita, mas que têm uma certa simpatia pela figura da Michelle, e eu acho que é uma construção de marca muito coerente dela, né? Então, sim, a gente, nos últimos tempos, quando o bolsonarismo consegue ditar essa pauta, e me incomoda muito, a gente viu até, feministas saindo em defesa de Michelle Bolsonaro. Mas eu vou gastar minha energia com isso, gente. Me desculpem, caça minha carteirinha o quanto quiser. Mas, sabe, é um tipo de coisa que... Tem pouca coisa para falar das mulheres no Brasil, então, realmente... exatamente. E aí, é um movimento muito interessante, porque, assim, você vê o que acontece quando a Michelle torna toda essa briga pública e faz aquele vídeo, e a cara de consternação, me tratou muito mal, né? Coitadinha da Michelle Bolsonaro. Ela e tudo, né, da roupa, da imagem, de tudo muito. Você vê que tem um cuidado muito grande ali com esse movimento que é feito, e o Valdemar extingue a presidência do PL Mulher. Quer dizer, para eles, a mulher que presta é a encarnada pela Michelle Bolsonaro. Extingue falando que mulher ninguém está à altura. Né? Também. Não existe nenhuma liderança feminina que possa substituir a Michelle. Exatamente. Sabe como é que é? Se botar 20 vão reclamar. E porque ela serve muito bem ao bolsonarismo. E aí, claro, esse um outro movimento que eu acho que é para a gente ficar de olho, que é esse que eu estou chamando de movimento gaslight, né? Para aquela coisa de tratar com o enlouquecimento das mulheres. A gente buscar, não vou fazer uma digressão agora para poder explicar o gaslight, mas é porque eu não achei outro termo tão bom quanto esse, né, de insinuar que as mulheres não sabem votam mal, como o Paulo Figueiredo falou. Aí o Flávio Bolsonaro vem dizer que não, eu discordo completamente, mas as ações do bolsonarismo corroboram a versão, né, e o discurso do Paulo Figueiredo. Eles desprezam realmente o voto feminino, porque o voto feminino é mais progressista mesmo, né, historicamente. E aí tem essa diferença também. As mulheres casadas costumam votar com os seus companheiros, inclusive sejam eles de extrema-direita, de direita, e as mulheres solteiras não. E aí, já a gente lembrar lá em 2018 quanto o movimento, né, as manifestações do Ele Não tomaram porrada e elegeram o Bolsonaro. A esquerda também comprou parte desse discurso, Sim. né, Normando? Então, de ficar mesmo, trouxe mais coisas, mais elementos para a gente pensar do que, de fato, uma pergunta ou uma análise, mas para a gente ficar de olho na disputa desse voto feminino, para pensar também o que nós queremos desse voto feminino e como nós queremos, que lideranças femininas nós queremos, né? Porque a gente quando a crítica ao identitarismo, entre muitas aspas, que eu não gosto nem desse termo, ela vem sendo feita à esquerda, eu acho que vem sendo feita de uma forma muito pobre, porque a gente não fala do identitarismo liberal, ou da ideologia liberal do identitarismo, não dele como todo, né? Porque eu acho que as identidades são importantes e devem ser levadas em consideração. Eu procuro, sim, votar em mulheres negras, em jovens. Eu acho que isso faz diferença para a gente mudar a cara de uma política que até agora foi branca, masculina, mais velha também, e não resolveu nada. Eu acho que isso também é uma coisa, sabe? Mas que precisa ser feita, acho que a crítica ao liberalismo do identitarismo, sabe? Porque só a representatividade não nos interessa. Porque mulher, né? Damares é mulher, Michelle é mulher, Bia Kicis é mulher, mas estão votando com o bolsonarismo. Luara, queria pegar daí, porque você toca num ponto que eu acho que é muito crucial. Primeiro, para a autocrítica da esquerda. A esquerda, me parece, ela tem sim o que criticar no identitarismo, mas numa crítica precisa, que é o identitarismo, e parafraseando Chico Mendes, tá? Sem luta. Feminismo sem luta de classe é TV Mulher. É isso. É Marie Claire. Então, é esse o enfoque da crítica e é o que a gente tem que resgatar.
Só que a esquerda tem que resgatar a luta de classe não é só para o feminismo hoje em dia, é para tudo, né? Até para o sindicalismo, a gente precisa lembrar que vivemos numa sociedade de classes brutalmente desigual e que a perspectiva, mais do que nunca, e que a perspectiva da luta de classes é a saída crítica dessa sociedade. Então é muito feliz essa tua lembrança exatamente por causa disso. Agora, eu faço uma ressalva do seguinte, para a eleição, que a gente não vê insucesso no Flávio Bolsonaro, na candidatura Flávio Bolsonaro, se ele for machista, se ele for racista, se ele for homofóbico, sabe? Se ele for aporofóbico, né? Nada disso vai tirar eleitor dele. Porque isso é que dá o eleitorado dele. E aí o papel da mulher no bolsonarismo conversa com isso. O que a gente tem que analisar é o para fora, né? Que efeito essas frases horrorosas que voltaram a colocar em questão o voto feminino, que é uma coisa impensável. Tomei café da manhã com a minha filha caçula de 18 anos essa semana, falando para ela que a gente tem que estar atento para estudar a categoria histórica do retrocesso. Que é algo que tem tração no discurso da extrema-direita dos Estados Unidos. Muito, muito. E o retrocesso está por trás disso. Era impensável 10 anos atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás, você questionar o voto feminino. E esses caras conseguem fazer agora, e com o voto das mulheres bolsonaristas legitimando esse questionamento. Então, essa perspectiva é muito importante da gente ter. Agora, o que vai balançar o pêndulo do meio? Isso pode causar um estrago significativo neles, sobretudo naquele que é o melhor setor da sociedade, sem dúvida nenhuma, que é o eleitorado feminino, né? Que, historicamente, né, estatisticamente, historicamente e culturalmente está muito acima do eleitorado masculino, sem dúvida nenhuma. O Flávio ganha ainda no eleitorado masculino nas projeções de segundo turno. Sim, e perde no feminino. Sim, e é interessante notar, né, que algo que a gente sempre vem falando, né, basta 1%, né, a gente viu aí que 1% fez a diferença. Sim. É claro que para o Congresso a gente vai precisar espalhar esses votos, buscar outras coisas e tal, mas para a decisão de presidência, que é fundamental, né, que sem ela nada do resto também não adianta, basta 1%, né, então eles sabem que cada mulher evangélica, principalmente, que eles perdem, porque eles perdem mulheres evangélicas com esse discurso. Inclusive você falou na abertura do programa, né, que o Partido Progressista, União Brasil e Republicanos sinalizaram que não vão fazer parte formal, não vão integrar formalmente a coligação do Flávio Bolsonaro. Acho que já passa pela projeção do Congresso, da eleição para o Congresso, porque eu suponho que os partidos da PT à frente, os partidos da coligação do Lula, façam campanha, votem em deputados do Lula. Exato. Se você votar no Lula, porque se você conseguir carregar os votos do Lula no primeiro turno, você já tem um cenário muito melhor no Congresso. Então, para você contrapor esse discurso, próprio nos estados mais lulistas, né? O Piauí, que tem 70% do Lula, Pernambuco, próprio Ceará e tal, do Centrão lá, teriam dificuldade, né, de estar na coligação do Bolsonaro e se apresentar ao eleitorado num estado que é 2/3 lulista. Aí os caras vão falar, não, mas eu tô com o Lula no que o Lula faz de bom. É exatamente nessa vinculação que a gente precisa fazer entre o candidato parlamentar e a candidatura do Lula, que atrapalha uma candidatura como a Marília em Pernambuco e como o Eduardo Paes no Rio de Janeiro. Não ajuda. E como você falou, né, Dani, esse pensamento, o Centrão é quem tem a perder. É isso, os bolsonaristas vão ter os votos bolsonaristas, já não tem... Os caras do Centrão em estados bolsonaristas é mais fácil de formar do Bolsonaro. O problema é o Centrão no Nordeste. Exatamente. Sobretudo. Exato. Pois é, então eles sabem que tem a perder. E tem muito deputado do Centrão no Nordeste. Eu falei só antes pra gente terminar, né, eu vou retomar o Rio de Janeiro, porque tem uma curiosidade aqui, eu fui lembrando, né, a gente está vivendo um momento em que tem muitas prisões, né, de políticos, né, ou muitas operações acontecendo, principalmente a operação Encarne, né, que é a operação que tem colocado a lavagem de dinheiro no cerne do combate ao crime organizado, né? Que senador importante é o Encarne com essa turma? Hein? Pois é, interessante esse nome mesmo. Não, mas eu queria retomar, na verdade, achei curioso, né? Na semana passada, uma operação prendeu um cidadão chamado Márcio Pôncio. O Márcio Pôncio, ele é um pastor, né, evangélico, cujos filhos são famosos por serem influenciadores de primeira ordem, né? O Saulo e a Sara. A Sara virou deputada estadual aqui no Rio de Janeiro. E o Márcio Pôncio, além de pastor, ele é empresário do ramo de tabaco, né? Achei
Empresário do ramo ilegal, né? Até então era do ramo legal. O Gudanzinho, né? Aquela galera que curtiu o Gudan. Ele é do ramo Bernardo legal. que curtiu o Gudan. O Gudan, ele é dono do Gudan. O Gudan é uma marca gringa. Não sabia, não. Ele é o representante. Ele é o representante. O Gudan do Brasil é uma marca. Então o pastor que vende cigarro. A princípio, o tabaco dele era um tabaco normal. Mas aí, olha como é que são as coisas. O Rio de Janeiro é uma magia mesmo. Puta merda. Descobriram, né? Está sendo investigado, foi preso, já está em domiciliar. A investigação dá conta que o pastor do tabaco está envolvido com a máfia dos cigarros Do senhor Adilson. do senhor Adilson, o Adilcinho, que por sua vez é um bicheiro e atuando no bicho, e aí entra aquilo, né? É o bicho. A questão da criminalidade está muito diferente no Rio de Janeiro, gente. Tem falado sobre isso. Não sei se você já viu que essa separação de crime organizado, de tráfico, milícia, bicho, já está bastante. É muito O nebulosa. escritório do crime deu uma bagunçada nessa o Rio de rapaziada. Janeiro, inclusive, tem o cigarro falsificado. Exato. Porque Tem um falso do Paraguai. a marca original do cigarro falsificado do Rio de Janeiro, que é o Gift, eu já vi lugar na Zona Oeste, sobretudo. Não. Aqui tem Gift original. Exato. Tipo, é o falsificado original. Vem do Paraguai. É a falsificação falsificada. Exato. Então, assim, ele tá nessa aí, né? Fala de lavagem de dinheiro. Tá, a questão dos postos de gasolina também tá dentro dessa operação e tal. E um dos também, quem tá nessa operação também, mas já tá preso por outras coisas, é o Rodrigo Bacelar, que tá preso, por sua vez, por ser informante do Comando Vermelho. Então, assim, acho que é legal a gente lembrar disso. A gente vai ver se traz aí nas próximas semanas. A gente tem falado bastante, assim, o crime no Rio, a nossa geração, Dani, a sua e a minha, né, somos diferentes, a gente conviveu com a coisa dessa separação muito bem esclarecida, né, o tráfico era o tráfico, Milícia. o bicho era o bicho, estava surgindo a milícia com outras características, todas essas tinham, então assim, em área de bicho não vem droga, o tráfico local é uma coisa, quando vem o tráfico do Comando Vermelho de outro é outra coisa. A milícia está cuidando aqui da comunidade, não vende droga. Nesse século a coisa está bem bagunçada a ponto de terem atores como o Rodrigo Bacelar, como o Adilcinho, e aí como o Adriano da Nóbrega, o Escritório do Crime, que são atores que atuam em todos esses cenários, né? Entre outros, né? Senadores da República, por que não, né? Como já foi citado aí pelo nosso convidado, enfim, são pessoas que já não têm mais essa coisa de servir só a facção ou só o bicho. Os políticos eram da lista do bicho. Exato. Não tinha político do tráfico. Não tinha político do tráfico. 90 para trás. Não, político do tráfico, né? E é isso, assim, hoje deve ter mais do tráfico do que também, porque virou. Também mudou, né? A coisa da contravenção mudou. Isso me lembrou, cara, desculpa a parte, mas o policial que virou bandido é ícone dos anos 70, Lúcio Flávio, né, que tem uma frase, né, paradigmática sobre isso. Olha, vamos acabar com essa bagunça. Polícia é polícia, bandido é bandido. Né? A miscigenação agora está geral, para outras. Já facilitaria, né? Se fosse isso, já facilitaria um pouco aí o nosso discurso, nosso combate à criminalidade, mas não é. O Brasil, quer dizer, inteiro, né? Mas no Brasil tem. E essa coisa do pastor que vende cigarro, e aí descobriram que tá no esquema do cigarro ilegal, com bicheiro, é um suco de Rio de Janeiro. Bateu tudo aí e saiu esse camarada, né? E pai de influenciadores ainda por cima, né? Que é pra realmente não sobrar nada. Influenciadora evangélica / fitness. Coach. E deputada, né, gente? Deputada, né? Enfim, é complexo. Rio de Janeiro é complexo, mas a gente vai falar bastante do Rio de Janeiro aí durante as próximas semanas também, porque isso a gente está recebendo também alguns pré-candidatos, né? Vai receber os candidatos no momento certo. Estamos em negociação com alguns. E a gente vai desengomando aí conforme a campanha vai andando e as coisas vão acontecendo. Normando, quero te agradecer, como sempre, o papo foi maravilhoso com esse suquinho, então foi ótimo. Obrigado pelo suquinho, de manhãzinha tomar um suquinho de uva é muito bom. Enfim, deixa aí seu recado final, o que a gente espera aí para as próximas semanas, né? Que é isso, a gente vai começar a viver uma campanha, né? O que você acha que a gente tem que focar para fazer? Como é que a gente vai lidar com essa campanha? Uma campanha de inteligência artificial, uma campanha com STF de uma forma, com TSE de uma forma, com Trump. E obrigado, como sempre, ótimo papo aqui. Sempre uma alegria a gente estar junto com Lara, com vocês dois. E palavras finais, assim, pode parecer meio piegas, mas eu acho que essa é uma eleição, é mais uma eleição do resto das nossas vidas.
mas é, sobretudo, uma eleição das gerações futuras. Bicho. Porque do outro lado, né, do outro lado que eu quero dizer, do outro lado da não civilidade, né, porque minimamente o respeito democrático está dentro do campo do governo e da candidatura Lula, do outro lado está a incivilidade, a brutalidade, mas não está só quem defende que bandido bom é bandido morto, quem defende que policial tem que matar mesmo. Do outro lado está a pedofilia. Do outro lado está o machismo tóxico que assassina dezenas de mulheres por dia no Brasil. Do outro lado está o pensamento que quer impor a meninas estupradas, e a gente tem várias por dia no Brasil, que engravidam, que tenham a criança. Então é isso que está do outro lado. Essa eleição é de fundamental importância para a gente escolher o destino dessa sociedade. A gente vive uma sociedade desigual, injusta e doente, mas ela pode ser menos doente, ela pode ser menos desigual, ela pode ser menos injusta, desde que a gente prossiga acreditando naquilo que realmente transforma e não na bandidagem. Pois é, e se a gente está fazendo 10 anos, né? E se a gente está falando aqui, já é a terceira eleição seguida presidencial que a gente está falando, que é essa eleição mais importante da nossa geração, é porque é mesmo, né? A gente gostaria que, né, não precisasse ser de paz, né? Gostaria que fosse, gente, olha, temos aí uma eleição normal. Não, não é, né? Nunca é, no fundo, né? E a gente sempre defende Queria fazer isso. aquele discurso, são todos iguais. Voto nulo geral. Tal. Não é o que a gente defende historicamente, nossa linha editorial do programa, nossa pessoal. A gente sempre diz que nossos, como diz o professor Tarcísio, né? Os nossos sonhos não cabem nas urnas, mas os nossos pesadelos cabem. Então a gente sabe a importância do voto. Falei recentemente, fiz um discurso sobre o 6x1, né, que o fim da escala 6x1, que não está avançando, mas já avançou bastante, está aí na porta de ser promulgado. Só acontece por causa do voto, né? A gente votou no Lula para poder ter um cenário. As pessoas votaram na Érica Hilton, as pessoas votaram... E empacou no Senado por causa do voto também. Por causa do voto também. Tem senadores... Exato. Para isso. Votaram no Rick, né? Então eu acredito no voto, com as limitações que ele tem, né? A gente sempre acredita nisso, por isso que a gente leva muito a sério a eleição. E é isso, mais uma eleição que a gente vai ter aí um desafio de manter ou retomar aos poucos um mínimo de sobrevivência, né? Uma vida que a gente salve, né? Uma criança menos estuprada, né? Uma gravidez a menos indesejada fruto de um estupro, uma mulher morta a menos, um homem negro morto a menos, é o mundo que se salva, né? Oscar Schindler, aquela frase bonita da lista de Schindler que eu jamais esqueci. Uma vida é o mundo, né? Então, se a gente consegue salvar uma vida, né? Um leito a mais de hospital, né? Um ônibus a mais nas ruas, tudo isso importa. Então, por isso que o nosso voto importa tanto, né? No final das contas. Laura Ramos, é isso. Bom dia, obrigado. Faltou você para tomar o nosso suquinho de uva aqui, mas tudo bem, a gente vai mandar aí para você, para chegar durante a semana. Via Sedex. Beijo. Brindo aqui à distância, mas obrigada a vocês mais uma vez, obrigada, Normanda. É isso, acho que falei bastante, mas importante que entre ingleses e argentinos a gente sabe que tem alguma coisa em comum, que é odiar a Margaret Thatcher, odiar o liberalismo, continuar anticapitalistas para poder sonhar com um mundo de fato que caibam os nossos sonhos. Um abraço e até semana que vem. É isso. Laura, eu tenho um abraço para mandar aqui. Eliezer Brasil, é colega da minha esposa, encontrou minha esposa. Eliezer, cara. Eliezer Brasil? Claro, que massa! Olha só. Pois é, colega de trabalho da Flávia, que se encontraram aí num evento que teve aí com várias unidades do colégio onde eles dão aula. E aí a Flávia acho que já tinha visto ele, foi conversar com ele. Ele falou que é seu amigo, que é ouvinte do lado B. Então mandar um abraço para Eliezer. Que honra, Eliezer, um abraço. Daniel, é isso. É isso. Obrigado, Normando, mais uma vez, sempre ótimo. Para fechar a Copa do Mundo, né? O Caio tá de França aqui, amanhã é 14 de julho. Né? Que é quando a data que o programa vai ao ar. E vai ter Espanha e França, né? Então tem esse elemento. Que vença a Fúria. A gente nem falou sobre França e Espanha, né? Mas aí também que já fica meio misturado. Império Colonial contra Império Colonial. Meio não, aí entra um pouco de safoda eles. Aí tem. Mas tem Pedro Sanches. Não, eu fingindo que nos bastidores não falei que sou Mbappé FC, mas tudo bem. A vantagem da França estar numa final de Copa do Mundo é que Paris estará em chamas na final do domingo. De qualquer forma. Não importa o que aconteça. E não no sentido que o Hitler queria, né? Agora, não se deixe levar pela imagem, tá? Usei essa camisa aqui no França e Paraguai
e torcer para Paraguai, tá? Então é porque eu gosto dessa camisa. Camisa É bonita. porque tem um galo muito bem né? estampado aí. Tem algum galo, né? Na minha vida. Então tem esse... Algum tem que vencer, né? Vamos ver se vai vencer também. Mas eu gosto do time da França, para ser bem sincero. Eu gosto desses caras, jogam muita bola. Mandar um beijo aqui também para Esther, né? Esther é irmã da Glenda, prima daqui da minha esposa também. Estive com ela recentemente e ela não me reconheceu. Ela, eu só ouço. Você foi lá rapidamente, estive lá na banquinha de flores dela, lá da Feirinha das Laranjeiras. E ela, poxa, só ouvi e tal. Aí a Glenda falou: não, ele tem um podcast lá do B do Rio. Ela, lá do B, eu ouço e tal. Então, um beijo pra Esther também. E é isso, a gente fica. Feirinha da Junta Local, né? É feirinha da Junta Local lá não das é a da Laranjeiras. Glicério. Não é da Glicério. Ela tem lá uma banquinha, comprem lá as flores da Almeida Flores. Então é isso, gente. Vou convidar aqui também para 2 coisas rápidas, tá? Termina na semana que vem as inscrições para o 13º curso de extensão Mídia, Violência e Direitos Humanos, tá? As aulas do curso ocorrerão de 3 de agosto a 19 de outubro, em formato híbrido, sempre às segundas-feiras, de 17 às 20 horas, presencialmente, no auditório do NEP-DH da UFRJ, na Praia Vermelha, né? Campus onde o Daniel esteve muito. E transmitido pelo canal MVDH no YouTube, tá, gente? Então você acessa o Instagram, curso de extensão MVDH. A gente vai deixar o link aqui da inscrição também na descrição, nas nossas redes, tá fácil de achar lá no Instagram. E convidar aqui o pessoal da turma do Núcleo Piratininga de Comunicação, NPC, tá convidando para mais uma edição do Festival da Comunicação Sindical e Popular, no dia 24 de julho, na Praça da Cinelândia, das 10 às 18. Uma data que foi instituída como Dia Municipal da Comunicação Popular há 10 anos, em homenagem ao comunicador Vitor Gianotti. E o tema de 2026 é a comunicação popular e sindical na Batalha das Ideias. Um beijo para Claudinha Santiago, que toca esse projeto maravilhoso, do qual fui aluno recentemente. Estou sempre lá, está sempre com novidade. Um abraço para a Cláudia, que eu gosto muito, figura que eu conheço desde os anos 80, quando ela vendia livros lá no Estação Botafogo. Pois é, olha aí, Claudinha Santiago já marcando história, uma querida, além de tudo, uma pessoa maravilhosa. É isso, a gente encerra por aqui mais um episódio da temporada lá do B10 anos, né? Tenho falado aqui que a gente comemora 10 anos em agosto, mas tecnicamente julho já tem 10 anos, né? Porque o nosso piloto, né? E o piloto e o número 0, a gente tava, né? Esse é o piloto, esse é o número 0. Foram em julho, a gente gravou em julho e foi em julho, tá no SoundCloud aí do lado B, não sei nem se ainda tem. Vê aí se tá no SoundCloud do lado B do Rio, tá? Então a gente já tá em clima de festa, a gente tá preparando novidades, a gente espera que, se a gente não conseguir tocar em agosto, no decorrer desse semestre, a gente comemore, a gente se encontre para comemorar, tá no SoundCloud ainda, né? Lá do B do Rio piloto e lá do B do Rio 01, né? Na verdade, é até o 01, não é nem o 0. A gente tá em clima de festa, a gente quer comemorar com vocês, fazer cervejada, encontrar vocês no bar. A gente pretende fazer os eventos que a gente consiga encontrar vocês ao vivo, ter plateia, enfim. Estamos tratando isso com os parceiros, tomara que dê certo. Em breve trago novidades, tá bom? E é isso, semana que vem a gente volta, tem Lado B. Te convido a ficar com a gente para fortalecer o jornalismo independente, contra-hegemônico e anticapitalista, forte e amplexo. Até lá. Viva la France! Este podcast foi editado por Fernando Cesarotti.